Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E vamos, neste primeiro bloco, conversar com Orígenes Montes, que é diretor-presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, que vem aí com novas chances de despontar como nosso estado do Rio Grande do Norte, como o grande produtor de camarão para todo o país. Você que está nos acompanhando, pode mandar a sua pergunta, a sua mensagem de texto através do 999827916. Orígenes, bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Obrigado, Robson, estar aqui com vocês, essa oportunidade de mais uma vez entrar em contato com o seu público, que é muito bom. Muito obrigado. E aí eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador sobre as novas perspectivas, os novos horizontes para os criadores de camarão, do grande ao pequeno produtor no estado do Rio Grande do Norte. Que eu me recordo que, vez outras pessoas encontram com a sua presença aqui do Itamar também, e geralmente era problema, mas pelo menos parece que agora está despontando aí para esse final de 2016, para 2017, uma nova perspectiva, uma nova visão positiva para o camarão no Rio Grande do Norte. De fato, né, o clima favorece um crescimento do setor, um aumento de preço, é bom para o produtor, o consumidor nem tanto, porque o Ceará está enfrentando uma virose que reduz bastante, significativamente a produção do Ceará. E nós estamos avançando com a tecnologia. A doença da mancha branca chegou primeiro no Rio Grande do Norte, o que nos forçou a mais rapidamente nos adaptarmos àquela questão dessa endemia. Lembrando para o telespectador que a doença que atinge o camarão, ela não atinge de modo algum o ser humano que consome. Não, o consumidor humano não tem nada do camarão que transmite para o ser humano. Então, é uma doença que atinge ao camarão e ao produtor. E, na realidade, nós estamos conseguindo, nós somos pioneiros na doença e pioneiros na saída da convivência, não é? E o que é que acontece? Hoje nós temos uma tecnologia, nós fomos ousados neste ponto, né? E tanto alguns produtores até grandes, né, e outros médios, estão com tecnologias que são criações próprias ou até mesmo importadas da Ásia, e já dá condições de ter uma produção até maior do que tinha antes. A grande maioria está ainda em processo de adaptação, em processo de modificação das suas fazendas para essa nova maneira de criar camarão, mas todos estão chegando lá. Os modelos que você mesmo chegou a implantar para a criação, cultivo do camarão, têm sido utilizado como exemplo, como modelo de fato para outros produtores de camarão, né? O que é que há de diferente e de inovador nessa tecnologia? Na verdade é o seguinte, você tem uma área que antes você colocava 8, 10 camarões por metro quadrado, hoje você coloca 150, 180, 200 camarões por metro quadrado. A diferença é gigantesca. Então, na mesma área, você tem 15, 20 vezes mais biomassa, mais camarão do que tinha antes. Mas para você conseguir fazer isso... Pronto, exatamente. De onde é que vem o que é que houve de modificação, de alteração tecnologicamente falando, para que se conseguisse aproveitar melhor esse espaço de produção do camarão? Olha, é uma soma de fatores. Você não tem não é somente uma coisa. Eu poderia enumerar facilmente 10 itens que são diferentes do método tradicional. Então, você tem que ter um viveiro mais profundo, uma altura mínima de 1,80 m, o ideal é acima de 2 metros, o que não acontece com o outro cultivo. Você tem que ter uma disponibilidade de oxigênio dissolvido na água acima de 4. Você tem que ter uma carga bastante grande de probióticos, de biorremediadores, que hoje nós falamos muito em probiótico, né? Aquele Activia, aquela coisa toda. É o mesmo princípio, inclusive a bactéria mesmo, é o lactobacilo, então, em alguns casos. Então você tem que ter uma carga de probióticos e biorremediadores bastante grande, que ela mineraliza, consome a matéria orgânica, que alguns dizem, é fluente. Não é fluente, são as descargas do viveiro. Nós temos que ter um equilíbrio de pH, um equilíbrio de temperatura
uma circulação do movimento da água. Então, é uma série de medidas, de coisas, medidas. A pós-lava tem que vir do laboratório livre da doença, porque não adianta você fazer tudo isso e trazer já o camarãozinho doente para dentro. E vai passar para os outros, né? Também, eles são canibais, não é? Então, quando um morre, 80 camarões comem. Você imagina que progressão imensa é essa. Quer dizer, se um morre, 80 comem, aqueles 80 que ficam doentes são mais 80. Então, em questão de um dia para o outro, o viveiro todo se contamina. É um cultivo que é mais tecnificado, é um cultivo, nada demais, mas não é como era antes. Mas está mais cuidadoso agora para aproveitar melhor e a perda ser bem menor também. Né? Existem as boas práticas de cultivo, não é? Tem todo um cuidado com o meio ambiente, apesar de nós sermos acusados de depredadores, de devastadores, de poluidores. É verdade que a água que está no viveiro, quando há a criação do camarão, quando ela é descartada essa água, por exemplo, e vai para os rios, ela vai para o rio, por exemplo, se for o caso, mais limpa ou mais nutritiva, digamos assim, do que a água antes de ter entrado? A água de captação vem com, infelizmente é uma verdade, vem com uma quantidade de coliformes fecais bem maior, muitas vezes maior do que a água que sai do viveiro. Por quê? Esses biorremediadores, esses probióticos, essa aeração é a oxigenação do meio, não é? E ajuda na limpeza da água também. Exatamente. Não há como você criar um animal altamente sensível num meio que não seja saudável, esbanjando oxigênio. A água então volta para o meio ambiente mais saudável do que entrou. Bem mais saudável. Algumas resquícios de carga orgânica, mas são carga orgânica, vamos dizer assim, não são patogênicas, são cargas que fertilizam o manguezal, fertilizam o meio ambiente, fertilizam o mar. Um efluente saudável que sai do viveiro de camarão. O que acontece, Robson, é que nós passamos muito tempo divulgando isso, esclarecendo, você nos ajudou bastante, a imprensa do modo geral, e está chegando. Hoje a gente vê que nós somos tratados na rua diferente do que éramos antes, né? Então, tem havido maior conscientização. Tem havido. E você está incluído nessa relação dos esforços que foram demandados para fazer esse trabalho. Muito obrigado. E aqui uma pergunta que vai mais ou menos nessa linha aqui do Dionísio, nosso telespectador de Ponta Negra. Ele gostaria de saber o que é que mudou com a nova lei do camarão. A nova lei do camarão adaptou a lei ambiental do Estado do Rio Grande do Norte o novo Código Florestal. Que é a lei federal. Que é a lei federal, a lei maior. A lei estadual pode até ser mais restritiva, não pode ser menos. O que houve foi que a lei chamada Lei Cortez Pereira disciplinou o uso do Código Florestal ao Estado do Rio Grande do Norte. O que tirou a dúvida do técnico licenciador do órgão ambiental, tirou todas as dúvidas, deu segurança na hora que o técnico dá a licença, o alvará, concede a permissão de se criar camarão, ele não fica à mercê de uma interpretação de uma coisa de 1988, de duna, apicum, salgado, essa coisa toda que estava muito solta. Esta lei veio e esclareceu. E isto tem ajudado muito a gente e ajudado ao órgão ambiental também. Oficializou as regras do jogo, digamos assim, né? Tropicalizou dentro da nossa realidade. Porque é interessante, o país é continental. Isso é um jargão muito fácil de dizer, mas uma coisa é a aplicação da lei lá no Rio Grande do Sul, outra coisa é a aplicação da lei no Rio Grande do Norte. As realidades são diferentes. Totalmente diferentes. Você imagine você cuidar o Código Florestal, quando vem falar em salgado e apicum, fala de um percentual do Brasil. Quando fala em duna, basicamente, salgado, apicum e duna, basicamente, estou dizendo 100%, mas basicamente o 90% é Ceará e Rio Grande do Norte. Você já ouviu falar numa duna na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal? Não existe, né? Apicum e salgado, idem. Então, nós temos que cuidar do nosso meio ambiente. Nós temos que ter a visão da nossa realidade local. E esta lei veio facilitar para o julgador que vai julgar quem incorreu num erro ou não,
para o licenciador, para o produtor, deu segurança. A regra estabelecida, ninguém tem medo de enfrentar. Pois é. E era uma das reclamações durante muito tempo. Chegou uma pergunta exatamente sobre isso do Júnior Feijó, não disse aqui o bairro, mas ele disse: boa tarde, através de você perguntaria, Robson, aos representantes dos criadores de camarão, o governo do estado, através dos órgãos de fiscalização, ajudam aos produtores ou criam dificuldades, né? Essa foi uma lei estadual que foi editada e aprovada na Assembleia Legislativa, né? Foi colocada pelo deputado Gustavo Carvalho, quase todos os deputados aprovaram, o governador do estado sancionou e havia uma expectativa, como era que iria se comportar, por exemplo, o IDEMA, que é o órgão estadual. Aí eu lhe pergunto, né? Tem sido parceiro do desenvolvimento ou cria dificuldade, cria problema? Olha, tudo que é novo tem reações, né? Existe, você dizer, o IDEMA é composto de pessoas por tribos diferentes, por visões diferentes, por pessoas que são sectárias, por pessoas que têm bom senso. Então o IDEMA não é uma figura... É uma floresta com vários bichos, né? Exatamente. Então, veja só, algumas figuras do IDEMA não admitem a existência da Lei Cortês Pereira, porque junto com outras figuras que também são, graças a Deus são poucas, mas tem, vem o Código Florestal com alguns artigos inconstitucionais. Mas do ponto de vista assim, da decisão governamental, o governo do estado e o órgão mesmo, o IDEMA, há uma disposição de caminhar junto com o desenvolvimento? Há uma disposição, a tônica que é divulgada pela liderança, pela cúpula do governo do estado e da cúpula do IDEMA é de que a lei tem que ser obedecida. O próprio CONEMA diz isso. Mas não quer dizer que sejam tudo flores, não. Viu? Maravilhas. Não é. Nós temos embates, tem figuras que não se convencem de que a lei existe, que é constitucional. A lei tem que cumprir, não dá para discutir, mas né? Tem pessoas que dizem, não, esta lei não é boa. Ora, se interessa se a lei não é boa. Origens, para finalizar, uma última pergunta. Em relação ao IBAMA, que é o órgão federal, muito se criticou ao longo do tempo, até se pediu a saída de alguns diretores que de fato travavam o crescimento do estado na construção civil, na área de turismo, na área da carcinicultura. Há uma expectativa de mudança que melhore a situação para os setores? O técnico é uma coisa, o político é outra. Não há como você ter um técnico no órgão ambiental que entenda de petróleo, camarão, vento, borracharia, piaba, tudo, não existe. Então essa história ele tem que ter noções de legislação ambiental, mas prevalece realmente a decisão política. E a decisão política foi de afastar os chamados xiitas ou intolerantes. E isso tem ajudado bastante. Não foi ainda nomeado o novo representante, quer dizer, o novo chefe, a cabeça, vamos dizer assim, o superintendente do IBAMA. Existem indicações, está tudo certo, quase certo, vai ser, mas ainda não tenho conhecimento da nomeação. Mas seja quem for, os que estão postos dentro do tabuleiro são pessoas ligadas ao setor desenvolvimentista, certo? E acredito que com isso nós vamos ter menos dificuldade de enfrentar essa questão, como respondendo a seu telespectador, em relação à convivência com os órgãos. Muito obrigado, Orígenes Montes, pela sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu agradeço, Robson. Obrigado. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos conversar sobre um evento muito importante que vai acontecer em nossa cidade, tratando de alternativas para quem ainda está com essa conversa de falar na palavra crise, né? O que é que a gente pode fazer para continuar crescendo enquanto outros estão fechando as portas, colocando a culpa em Deus e o mundo. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, com Kellermane Martins.